Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pipoca Assada. Hoje com o filme de 1999, um clássico do M. Night Shyamalan, O Sexto Sentido. Mas antes de começar o vídeo, você que gosta do canal, não se esqueça de curtir aqui para apoiar nosso projeto. Comenta outros filmes que você... Deixa nos comentários outros filmes que você gostaria que a gente falasse aqui. Não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber notificações. E compartilhe com seus amigos que também amam tanto terror quanto a gente, né? Ou pessoas que você, que não, sei lá, que você quer apresentar o universo de terror. Hoje, então, a gente vai falar do filme Sexto Sentido, o terceiro filme da carreira do M. Night Shyamalan, e talvez o mais conhecido, o mais popular e, na minha opinião, o melhor. O que lançou ele por estrelato. Ele já tinha lançado dois filmes antes, mas não deram tanta visibilidade como o Sexto Sentido deu. De 1999, um ano aí que teve Matrix, teve Beleza Americana, que ganhou o Oscar, teve Clube da Luta. Foi um ano assim muito prolífico para o cinema, e meio a essas obras de arte surgiu também, estava lá nessa lista, o Sexto Sentido. Que é equiparável a esses outros filmes que a gente comentou aqui, né? E vem do terror. Também teve outro filme que a gente já falou aqui no canal, que é o Bruxa de Blair, que é outro filme de terror muito bom, de 1999. E esse aqui é o Sexto Sentido. Sexto Sentido. É um filme que tem o plot twist, um dos plot twists, talvez o plot twist mais famoso da história, né? Talvez perca pro Darth Vader no Star Wars. Sim, mas esse já... Como é que eu posso dizer? Já atingiu outro patamar, né? Ele tanto já que transcendeu, né? O spoiler. Às vezes tu conhece, tu conhece esse plot twist, tu sabe do que a gente tá falando, mesmo sem ter visto o filme, né? Mas não vai ter spoiler, então, pra quem não viu, porque eu imagino que, assim, quem ainda não saiba desse spoiler, assistiu o filme pela primeira vez e quando chega na cena que revela tudo, talvez seja uma experiência muito marcante pra pessoa, né? Geralmente O filme do M. Night Shyamalan, ele é um diretor muito bom, ele é um diretor assim que, é claro, ele tem seus altos e baixos. Ele começou, o Sexto Sentido lançou ele assim, deu visibilidade para ele. Depois disso ele só lançou coisa boa, ele por um tempo. A gente vai falar mais disso. No ano seguinte, ele lançou esse filme em 99, nos anos 2000 ele lança O Corpo Fechado também com Bruce Willis. Logo em seguida, em 2001, ele lança Sinais, depois lança A Vila, que pra mim são os melhores filmes da carreira dele. Aí ele lança Dama d'Água, que já começa meio que cair. Depois da Terra, A Última Mais do Ar. Então, ele tá numa decadência, assim. Até o Fragmentado, que é o Glass, né? Que é o mais recente dele. Não é tão bom assim, é neutro. E foi decepcionante, pelo menos pra mim. Mas até, sei lá, se tu pega... É que é um diretor... Eu gosto do M. Night Shyamalan porque ele faz um negócio diferente. Quando a gente pega Hollywood, tem tantas adaptações e remakes e muito filme só pra, tipo, usando uma fórmula pra conseguir bilheteria. O M. Night Shyamalan é meio que um ponto fora da curva. Ele faz muita coisa diferente e quando ele acerta muito, assim, tipo, muito, e os filmes imediatamente se tornam clássicos, né? Mas um grande problema do M. Night Shyamalan, dos outros filmes, é muitas vezes que ele se apega muito no plot twist. Como ele ficou conhecido por isso, né? Como o Sexto Sentido é um dos plot twists mais famosos da história do cinema, ele se apega muito a isso e muitas vezes o filme perde sentido se tu vê pela segunda vez. Talvez, tipo, a primeira vez é interessante, às vezes é muito mirabolante, plot twist, tipo, dos Sinais eu não gosto muito. Mas assim... Mas muitas vezes ele se apega tanto àquilo que parece que a história depende daquilo pra ser boa. Aqui no Sexto Sentido, não. Na verdade, parece até que tu saber um filme, tu saber do plot twist é um filme, tu não saber outro, né? Tu não saber é um filme tão bom quanto, tem aquela surpresa, mas parece que quando sabe, assiste pela segunda vez, o filme ganha novas camadas, né? Isso que eu ia falar. No Sexto Sentido, ele não é à toa que tem o maior plot twist um dos melhores plot twists da história, porque o filme ele ganha outra perspectiva. É um filme que tu consegue assistir de novo e consegue se interessar para assistir de novo, e tu consegue ficar entretido assistindo de novo, porque ele é exatamente isso. Tu analisa outras camadas, outra perspectiva, ele te entrega outra perspectiva, como se tu estivesse assistindo até outro filme. Podemos dizer assim, porque aí tu analisa de outra forma e o filme continua sendo rico e interessante. Isso é um acerto muito grande que ele fez com o Sexto Sentido, né?
só dando a sinopse rapidinho, é um psicólogo infantil. Isso. Ele ganhou um prêmio de psicologia, assim, foi prestigiado pelo prefeito da cidade, inclusive, Filadélfia. E ele vai ajudar esse garoto que ele supostamente tem poderes sobrenaturais. Uhum. Então é o Bruce Willis, aqui, com um dos melhores papéis da carreira dele. Uhum. Ele faz um psicólogo, assim, que ele é um psicólogo, ele é meio... É um personagem melancólico, mas ao mesmo tempo ele passa um ar de protetor e sábio, sabe? Ele tem muito carinho, assim, na hora de querer ajudar a criança, sabe? Muito sensível. E é muito inteligente como eles constroem a relação do Bruce Willis e da criança, que também a criança, assim, a gente vê que criança é mais difícil de dirigir, né? De acertar. E aqui a criança é muito bem dirigida. Assim, tem momentos muito bons, até quando ela chora, ela transparece isso, né? Interpretado pelo Haley Joel, que depois fez Inteligência Artificial, do Spielberg. Aí ele teve uma infância, assim, de filmes, depois cresceu, ele Ele fez pouca coisa depois que cresceu, né? Fez mais pontas, assim. E fez muitas pontas também, referenciando o sexto sentido, a fala dele, né? Que ele deve ter repetido eu vejo gente morta o tempo todo. Uhum. Ele deve ter repetido, assim, a vida toda dele. Já é uma frase icônica do cinema, né? E tem também a Toni Collette, que tá em Hereditário, que a gente já gravou vídeo aqui no canal. E a Toni Collette sempre, assim, é uma das melhores atrizes da atualidade. Ela tá aqui. Aqui ela faz uma das personagens que, quando eu vi pela segunda vez, eu achei ela uma das melhores personagens, talvez uma das mais importantes, uma das mais interessantes, porque ela mostra a perspectiva de uma mãe que tá passando, porque assim, a gente tá falando aqui de um garoto que tem poderes sobrenaturais, que é uma coisa que a gente não vê todo dia, mas dá pra gente também imaginar que ela passa por muitas situações que uma mãe que tem um filho autista e não sabe, ou tem um filho com algum tipo de transtorno, e como a sociedade como a sociedade muitas vezes não supre isso, quando a sociedade não compreende ou não tem paciência com essas crianças, né? E o quão é difícil para uma mãe, que ela tá tentando ter o filho, ela ama ele, ela quer ajudar, mas nem ele consegue explicar para ela o que ele sente, né? Uhum. E muitas vezes, isso a gente pode usar, esses subtextos, a gente pode analisar por essa ótica, mas aqui ele tem poderes sobrenaturais, é muito bom, muito assim, bem feito a relação dela e a emoção que a Toni Collette passa, esse desespero de uma mãe querendo entender o filho e não conseguindo, porque ela não tem outro tipo de referência, né? Uhum. Outra subtrama que também a gente encontra, essa parte vai ser sem spoiler, mas é a subtrama do psicólogo, interpretado pelo Bruce Willis, que mostra a relação que ele tem com a mulher, ou ex-mulher, dependendo do ponto de vista, é como se fosse ele lidando com um divórcio, ou ele lidando com essa distância que ele é obrigado a ter da mulher dele, e isso dá uma melancolia ao personagem, dá uma profundidade, uma tristeza, e mostra a relação dele, isso interfere também na relação dele com outro personagem, é muito legal essa interação dos dois, é muito interessante também. A construção do personagem do Bruce Willis é muito, muito bem feita, muito bem roteirizado. Sim, aí Bruce Willis... todo mundo tá muito bem aqui nesse papel. Dá a entender que o Bruce Willis, ele tá com problemas no casamento, porque ele é muito dedicado ao trabalho, né? Então, mostra assim que apesar de ele quer ajudar, ele tem esses problemas também no casamento, que ele não tá conseguindo ter tempo para resolver, né? Mas a gente quer entrar aqui e fazer uma parte com spoilers. Então, a gente vai falar do plot twist, que é um plot twist mais famoso da história. Se você já sabe desse plot twist, mas ainda não assistiu o filme, porque muitas vezes acontece, de tão famoso que é esse plot twist, pode, tudo bem, ficar aí, porque é um filme que não vai perder a graça você assistindo pela segunda vez. Então, às vezes, vai até melhorar o filme, não importa quantas vezes você assista, tu vai sempre analisar mais, né? É sempre aquele filme que tu assistindo mais vezes, quanto mais vezes tu assiste, mais coisas tu tira dele, né? Isso já deixa ele como um clássico do cinema. A gente quer falar com spoilers, então se você não quer saber spoilers, tchau. Curte o vídeo, compartilhe, deixa nos comentários que outros filmes que a gente pode comentar aqui. Você já sabe o que fazer, ajude a gente aqui nesse projeto. Mas isso aí, spoilers. Então, Bruce Willis está morto. Não aparece nada na tela. Né? Bruce Willis está morto. Morreu.
O tempo todo. O tempo todo ele tá distante da esposa dele pelo motivo de estar morto, e é isso. Tanto é que assim, no filme todo, na primeira vez que tu assiste, tu não vai perceber isso. Mas é quando a primeira vez tu não percebe, mas na segunda vez, quando ele tá eu me senti muito ingênuo quando eu vi de novo a cena dele no jantar com a mulher dele, porque ela não olha pra ele, não fala nada. Não, mas assim, o filme é bem engenhoso. Bem engenhoso, Em tipo, ele mostra que as pessoas não conseguem ver ele e não falam com ele, só que ela, ao mesmo tempo ela não pode, o filme não pode entregar o plot. Mas olha, o twist, né? Mas olha só que interessante também a genialidade esse acerto do Shyamalan, porque é a história do menino com poderes psíquicos, podemos dizer assim, que vê em fantasmas. E aí o tempo todo. Então ele tem que mostrar o mundo em volta desse universo, né? Uhum. Então onde mediunidade é real e tudo mais, né? Uhum. Então mostra ele enfrentando isso, mostra a mãe lidando com isso de fora sem entender, e mostra também a perspectiva do fantasma. Uhum. E que isso é muito legal, muito interessante isso. Sim. Não mostra só a perspectiva dele vendo o fantasma, mostra a perspectiva do fantasma, que não lidou tão bem assim com a morte, né? Isso é muito interessante também no filme, pro filme. O filme é um filme de terror puro, né? Apesar de tudo isso que a gente falou. Uhum. É um filme que tem várias cenas bastante assustadoras de aparições fantasmagóricas. O garoto vê pessoas enforcadas pelo canto. E assim, e tem a cena também, tem aquela cena da barraca, que ele tem uma barraquinha que ele se esconde lá, ele vê os espíritos, ele fica com medo, ele vai se esconder dentro da barraca. Então, e vendo pela segunda vez, a gente vê aquelas outras camadas que a gente falou anteriormente, que a gente percebe, vira outra história, porque tu começa a ficar triste e agoniado pelo fantasma. Porque ele não sabe o que é. E muitas vezes ele se mexe em situações, tipo, tem uma parte que ele, sei lá, ele começa, a mulher dele tá seguindo em frente, obviamente, porque o cara morreu faz um tempo já, e ela tá conhecendo outro cara, se relacionando com outro cara. E ele fica, tipo, suspeitando, e, tipo, ele não pode fazer nada, ele tenta falar com ela. Tem uma hora que o cara tá saindo da casa da mulher dele, ele fica berrando pro cara, assim, tipo, ei, o que tá fazendo aí, não sei o que, e tu pega, tipo, putz, cara, ele não sabe que ele é um fantasma. E o filme, quando tu assiste pela segunda vez, tu fica, além de triste com vários momentos, triste, assim, aquele momento do jantar, é muito triste, né, dele tentando falar com a esposa, porque ele não sabe que morreu, ele tentando falar com a esposa e ela, tipo, não respondendo, e ele assim triste porque ele não acha que ela tá brava com ele, porque ele tá tentando melhorar o casamento, ele ama muito ela, e ele tem outro momento também que ele que ele vai pro banheiro e ela tá usando antidepressivos, e tipo, tudo aquilo, né, essa impotência, mas o filme também é sobre a jornada desse fantasma, né? Porque quando tu vê pela primeira vez, ele é um stalker que não soube aceitar o divórcio, que preferiu ficar trabalhando lá e tudo mais. Quando tu vê pela segunda vez, tu vê que ele morreu e ela tem que lidar, e ela tá lidando com a viuvez, podemos dizer assim, e que para ela também foi um grande trauma. E aí a gente vê a perspectiva, a gente não julga tanto ela também, depois a gente tem essa mania de julgar ela durante o filme. E no final a gente vê que a gente toma um tapa na cara. É meio que uma regra dos fantasmas, e por isso que muitas vezes eles podem ser tão dramáticos, é que fantasmas são pessoas com problemas pendentes na Terra. Ou não falaram uma coisa para alguém quando deveriam falar, ou deixaram algum problema, ou sei lá, deixaram algum problema pendente, ou ficaram muito apegados a alguma coisa da vida, né? E sempre tem essa coisa do fantasma. Aqui parece que é o casamento que era mal resolvido dele. E também, no final das contas, a gente meio que descobre que também é ajudar essa criança. Né? Ele fica preso ao trabalho e a vida dele familiar. Sim, ali. Né? E ele tem essa jornada que também acaba sendo uma jornada muito bonita. É uma coisa assim, é um filme de terror, mas é engraçado como um filme de terror pode ser rico também, né? Como assim, por isso que a gente gosta tanto de terror, né? Ele pode abordar várias coisas, ele pode ser extremamente dramático também. E tanto o final é muito bonito, o final também, que mostra a criança meio que provando para a mãe dele que ele tem poderes sobrenaturais, porque ele sabe, ele tá o filme todo tentando criar coragem para contar isso para a mãe dele. O Bruce Willis ajuda ele assim a passar por isso, ele ajuda a criança a melhorar, e
Até que a criança, no final do filme, cria coragem pra falar pra mãe dele como ele realmente... o que realmente tá acontecendo com ele. E é um momento bem, assim, bonito. Porra, a Toni Collette, assim, Porra, a Toni Collette é uma baita atriz, assim, mostra ela toda uma... Assim, ela meio primeiro se segurando, ou, tipo, primeiro chocada, porque ele começa a falar de coisas da avó dele, que ele não conhecia. Então ele começa a falar de um momento que aconteceu, que ela e a mãe dela brigaram. Então, ele tá contando o que a avó dela, a mãe dela, no caso, a mãe da Toni Collette, a avó dele, tá falando, morta, né? O que ela falou, morta, tudo. E, tipo, que ela sente muito orgulho dela e tal. Mostra a transformação da Toni Collette. Dela, tipo, primeiro, assim, a Toni Collette primeiro chocada, dela passa por um choro, assim, de medo, desespero, e vai indo para um choro de emoção, de até felicidade, ou alívio, né? Porque ela morreu, pelo jeito, a avó dela morreu e a mãe dela morreu e elas não fizeram as pazes. E, tipo, mostra todo esse alívio dela também, no meio daquele tanto de lágrimas, e no final eles se abraçam, assim, é uma cena bem bonita. Mas eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Assim, nesse sentido, filme nota 10, né? Muito bom. Tá uns filmes de suspense, principalmente de espírito. Um dos melhores filmes de terror já feitos. O meu favorito do M. Night Shyamalan, com certeza, até porque ele tem uma cinebiografia com filmes bons um pouco. Tem outros filmes que a gente vai falar aqui. A gente vai falar aqui também de Sinais. Dá pra falar de A Vila porque também. A Vila dá pra falar, sim. Mas Sinais entraria numa lista de filmes de extraterrestre, com certeza, porque ele é um dos melhores filmes de extraterrestre, na minha opinião. Ele é bem... Não, assim, um dos melhores... Os melhores é questionável, mas com certeza é um dos que mais criou símbolos. É porque eu acho legal esse lance que ele pegou... juntou tudo, né? Juntou tudo. Tudo que a gente imagina de alienígena tendo contato com seres humanos, ele juntou tudo num filme só. Por isso que ele é tão divertido, legal. Né? Bem fazenda e desenho e implantação, eu gosto. Aquele negócio de... Também tem várias cenas clássicas também do Coisa de Papel. E o elenco, a gente já tá virando outro vídeo, eu vou falar mas o elenco, Mel Gibson, muito bom. Eu gosto muito do Mel Gibson como ator também, e como diretor, não como pessoa, mas como ator e diretor. E o Joaquim Fênix, né, tá aí também, né, muito oscarizado e tudo mais, né, mas é isso. Agora, mas assim, curta o canal, compartilhe com seus amigos que também são fãs de terror. Deixe nos comentários que outros filmes você gostaria que a gente falasse aqui, filmes ou séries, né? A gente fala, ou qualquer coisa de terror aí que você acha que seria interessante a gente comentar aqui. E é isso. Tchau. Deixa o like aí.